Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou Rafik, Eu sou a Catarina. sejam bem-vindos aqui a mais um episódio e hoje vamos receber um investidor imobiliário, criador de conteúdo, mais especificamente um youtuber, agora a aventurar-se também no Instagram, pai de três meninas, apaixonado por viagens e sustentabilidade e especialista em tiny houses. Tiago, bem-vindo. Obrigado. Obrigado por essa bela introdução. Olha, vamos ter aqui uma conversa muito rica, porque nós vimos aqui preparados para falar um bocadinho de tiny houses. É uma coisa que nós não conhecemos muito e queremos muito explorar, até porque temos um objetivo, um sonho de irmos viver para o Alentejo. Já temos a ver terrenos, mas depois ficamos sempre a pensar, epá, o que é que pomos aqui, o que é que não pomos. Então vamos explorar esse mundo e depois vamos explorar também outras coisas que descobrimos aqui em off, que Ok. é a tua paixão por viagens, a tua lógica ao nível da educação das tuas filhas, tua e da Joana, da tua mulher, e por isso vai ser aqui uma conversa muito, muito interessante. Boa, boa. Porque essas coisas, no fundo, estão aqui um bocado todas interligadas e Sim. não vieram assim. Vieram um pouco sem querer, mas que acabam por se ligar todas umas às outras. E é isso, tenho todo o gosto em poder partilhar essa experiência com vocês. Boa. Olha, antes de irmos aqui às perguntas mais específicas, para quem não te conhece, quem é que é o Tiago Barreiros? Tipo, o que é que fazes? O que é que tu fazes hoje em dia? Como é que é a tua vida? Apresenta-te aí para o pessoal te conhecer. Ok, então é engraçado porque estava-vos a dizer que antes de vir cá já conhecia o vosso podcast e já vos acompanhava, mas fui ver ali alguns episódios e, nomeadamente, o último que eu vi, a Isabel, que Hum. tinha vindo cá, que veio cá, ah, tinha ali toda uma apresentação incrível. Disse assim: bem, e agora vou eu, é só o Tiago, é só um gajo comum. E no fundo, pá, como eu me vejo, eu sou um homem de família. A família realmente é a nossa gênese lá em casa e a parte educativa, porque no fundo nós estamos sempre a aprender, ou seja, nem é tanto educativa de educar, é de aprendizagem. Uhum. Aprendemos todos uns com os outros e a maneira como mais me defino é isso, é como pai, é como marido, é como pessoa de família e todas as coisas que advêm e que depois que eu faço, onde eu invisto tempo, tem a ver com nutrir esta parte, que acho que é a experiência mais rica que nós temos, ou que eu tenho, Uhum. depois é cada um o seu. Um, e tudo o resto é isso, veio como interesse, ou seja, eu também sou professor, porque gosto da parte do relacionamento e gosto da parte de potenciar aprendizagens e ser um Uhum. facilitador. Sou depois aqui criador de conteúdo, eu nem sei, é até difícil para mim dizer as palavras, porque começou tudo muito numa gênese de partilha, ou seja, eu acredito nesta parte mais fundamentalmente boa do ser humano, onde hum, há tantas vezes tanto aspecto negativo relacionado com as redes sociais e Uhum. tudo, e com pronto, dificuldades que vêm daí, mas ao mesmo tempo eu vejo uma parte tão positiva e tão interessante em termos de eu aprendi tanta coisa a ver no YouTube. Eu já não vejo televisão, não tenho televisão em casa há vários anos, mas epá, o YouTube é a maior Uhum. universidade, escola da vida. Tu encontras tudo, desde como fazer um ovo a como construir um foguetão. É isso. E então foi mesmo uma parte de sentimento de querer dar de volta de alguma coisa que eu estava a explorar e a querer conhecer e a dizer: olha, não encontro nada sobre isto. Uhum. Aqui está também uma altura e eu também gosto de falar, gosto de comunicar, não tenho problemas em estar em frente de uma câmara, que acho que é uma coisa que é quase é contra o que a maior parte das Uhum. pessoas sente, e eu sou assim mais desinibido nessa parte. E, e então foi numa da partilha. E depois, tudo o que advém daí, eu comecei, ou seja, como hobby, a falar Uhum. de tiny houses e a ir desde o fórum da casa e a fazer umas perguntas e a andar a ver blogs e a ler e a ver vídeos e a não encontrar nada, principalmente no contexto português. Uhum. E depois isso levou a que eu pronto, criasse conteúdo, e depois a minha vida foi aqui seguindo neste caminho, depois comunicar com pessoas, comunicar com empresas, tudo muito na base da curiosidade, onde depois agora
transpondo assim um grande salto, mas mais aqui para a frente tem a ver com a nossa mudança de vida e tentar continuar esta vida em família muito de proximidade e, e há uma parte de sacrifício do presente Uhum. pelo futuro ah, a nível pessoal, mas ao mesmo tempo nós com a nossa família o que tentámos foi, e isto é difícil, que é, mas nós não queremos sacrificar o presente das nossas filhas para o nosso futuro como pessoas e como famílias. Uhum. E é uma coisa muito difícil de gerir, porque como é que tu desenvolves, ou seja, não é? A nossa Uhum. vida mais ativa profissionalmente, mais onde a gente investe mais horas e mais tempo, mais tudo, e como é que tu geres isto quando Como as é que tuas não comprometes crianças, o presente das tuas filhas, não é? quando eles Eu são. acho que é dos maiores desafios. Por acaso, até recentemente a minha mãe partilhou comigo uma coisa que me fez todo o sentido. Ela estava-me a dizer, ela volta e meia vai lá à casa e eles são de Coimbra, vêm a Lisboa e trazem comida e ajudam-nos com algumas coisas. E ela estava a dizer: epá, a verdade é que nós neste momento é a altura em que nós temos mais disponibilidade de dinheiro e é a altura em que precisamos menos de dinheiro, porque vocês já saíram de casa, nós não temos gastos com os nossos filhos. E é a altura em que nós temos mais dinheiro, portanto, nós temos que tentar compensar aqui de alguma forma. E este desequilíbrio, acho que é o que acontece com a maior parte das famílias, não é? Que é uma altura em que a tua carreira não está no pico, não é? Não é a altura em que tu tens mais dinheiro, mas é a altura em que os teus filhos precisam de mais dinheiro, não é? Porque é a altura em que eles estão a crescer e de facto precisam de ter muitas experiências e ter uma educação também muito, muito rica. E muitas vezes a educação rica também precisa de dinheiro. E portanto este desequilíbrio aqui, ou este tentar fazer estes matches, não é muito fácil, não é? E esse desafio é muito interessante. É super difícil, e depois é assim, pá, para mim fascina-me o vosso background e a vossa história, e isto tudo, porque, claro, vocês começaram com uma awareness financeira Uhum. muito superior à média das pessoas, tanto que é aqui que estão, não é? A falar disto e a divulgar e a falar. Eu, como acho que dentro da média dos portugueses, nada da minha gente familiar não vieram essas aprendizagens. Ahm, Despertei para isto muito mais tarde, mas a única coisa que me vou sentindo bastante orgulhoso e que a maneira como as coisas foram encaixando foi nós conseguimos ir não sacrificando o que mais acreditávamos e o que mais queríamos. Foi um sacrifício pessoal Uhum. e também financeiro, mas que podia ter sido muito mais bem organizado, Uhum. tivesse eu mais conhecimento, e a Joana, tivéssemos nós mais conhecimento para, desde o princípio, organizar as coisas de maneira diferente, porque aqui um mega resumo, a ideia foi sempre mais poupar, Sim. não gastar, Uhum. guardá-lo lá muito mais do que ele chamas quase, Sim. e depois gastá-lo onde a gente achava que era meritório, em viajar, em uma pessoa não estar a trabalhar para o outro poder estar com as crianças, fazer atividades enriquecedoras com elas, despedir-nos para poder ir, como estava a dizer, para irmos viajar todos em família, mas isto sempre em sacrifício da nossa parte monetária Uhum. e organizativa financeira, que felizmente nós, como o outro diz, tirámos bilhete, não é? e fomos para fora também há uns anos, e pronto, e várias coisas da nossa vida que foram possibilitando nós irmos acumulando algum capital, mas que depois não houve nenhum plano, ou seja, só mais recentemente é que eu comecei e até, pronto, fui mais eu por esta necessidade. Eu Sim. queria um pouco mais, eu estava a ver que o nosso caminho ia implicar sempre este sacrifício quase alternado de agora vais tu, agora vou eu, e como é que fazemos isto, mas isto não é muito sustentável assim a longo termo, e então, ok, temos de fazer aqui alguma coisa para mudar, conseguir. e foi aqui a seguir esta nossa viagem, porque nós estivemos a viajar com as nossas filhas um ano e meio, a seguir à minha última, a Jasmine, nascer. Ela tinha só 5 meses quando nós arrancámos, ela nasceu no verão, em agosto,
E nós ainda demos ali um saltinho que eu estava a sofrer nesse verão. Tipo, ai, nunca mais começa as férias. Eu estava a trabalhar no colégio, estás ali à espera do final do ano letivo, a querer ali tipo, só pisgar tipo, para o Algarve ou para um sítio para te sentires de férias. E a rapariga nunca mais nascia, coitada. Eu sabia que isto era mais um processo demorado. Ainda por cima a Joana chega quase sempre lá depois das 41, 42. Também é uma luta com o sistema nacional, a pessoa compreender que há uma curva de Gauss e que nem toda a gente nasce ali às 40 semanas, sim. Mas tirando isso, e depois ainda pegámos nela, ainda fomos com ela como mesinha, uma coisa, fomos um bocadinho para o Algarve. E depois quando voltámos, é isso, eu comecei a desarrumar a casa e a preparar, e depois tem a ver com esta parte financeira e com a tiny houses e com mudança de vida, porque já desde essa altura eu estava a dizer à Joana, a gente viajou depois 1 ano e meio, eu estava a dizer assim, se calhar já não voltamos a fazer esta casa. Viagem. Não, já não voltamos a esta casa. Viagens tenho a certeza que a gente vai arranjar maneira de fazer. Eu estava, o meu pensamento foi, eu estava aqui a trabalhar das 9 às 5, estamos aqui a pagar esta casa. A Joana não estava a trabalhar nessa altura desde que nasceu outra. É do meio. Do meio, quando ela estava. Tem agora 4 anos. Tem agora 4 anos. E eu estava a pensar, depois de uma viagem destas, que é sempre transformadora para a tua vida, já não sabia quanto tempo também aqui a viajar, estar a voltar para aqui, para a mesma prestação do banco, para o mesmo trabalho das 9 às 5. E disse assim, pão, isto vai abanar, vamos mudar aqui. E assim aconteceu, ou seja, nós temos a casa alugada durante esse tempo. Também me despertou para a parte do imobiliário, porque eu já tinha aqui umas oportunidades falhadas, que foi em 2015, quando nós estávamos a viver fora. Estávamos em Cardiff, país de Gales, mas nós decidimos, foi a nossa primeira filha, a Catarina, que estava para nascer. Exato. E que nós decidimos, não, vai ser em Portugal, porque apoio de família e estar em mais proximidade, e pronto, nós tomamos essa decisão. Então viemos na altura do parto para Portugal e depois passámos cá a licença, mas a Joana, quando não podes voar ali nas últimas semanas, então ela tipo com 8 meses de gravidez, nós chegámos a Portugal e o que é que eu fiz? Eu peguei nela e andei por Lisboa a mostrar-lhe casas, porque eu estava convencido já lá em 2015 que nós estamos a viver fora, nós temos de comprar uma casinha. Na altura ainda eram baratas. Pois, 2015. Eu mais me esqueço de início de 2015 ter ido ver um T2 ali na Penha de França que estava por 53 mil euros. Eu acho que isto compraram, espero, não é? Não, exatamente, nós não comprámos nada. É porque era caro na altura, não é? É assim, era velha. Era por não saber melhor e por não saber como utilizar as ferramentas que existem hoje. Ou seja, na altura, pensava não tinha dinheiro, então não podia, e então andámos depois a mostrar aos sogros, mas de repente as pessoas não estão alinhadas com esta realidade. E eu estava a viver fora, já conhecia pessoas que estavam a fazer isto, estava a dizer assim, nós compramos uma casa, temos no Airbnb ou num aluguer ali a estrangeiros e tudo, ainda não só via. Não era assim completamente divulgado, muita gente já fazia, mas não é como hoje. E quando quisermos virmos a Lisboa, ainda por cima temos um sítio para ficar, estamos a ganhar, é tipo... E eu, para mim, que ele estava só na minha cabeça. Eu andei a ver casas em Arroz, casa não sei o quê, casa ali a ser remodelada, estava estes preços, chegámos depois a tentar avançar para uma compra numa casa de banco, que era em Sapadores, tipo 37 mil euros. Graça, né? Pois, mesmo ali, que depois aquilo foi vendido num pacote de ou seja, eu nem sabia que isso existia, disse-me depois lá o senhor da agência, do banco, ou não sei o quê. E depois a criança nasce e começa toda uma outra aventura. Vida acontece. E acabaram-se os imóveis e depois voltámos. Depois ficaram por cá por Lisboa, foi isso? Ficámos, depois da Catarina nascer. A licença foi tipo 9 meses. Foi uma boa aprendizagem. Ao princípio a Joana estava a fazer um programa internacional, estava a trabalhar em Cardiff. E
E ela pensou, então vou fazer aqui uma licença, tipo 5 meses, e depois voltamos. Quando começou a chegar ao tempo, ela disse assim, isto é se impossível, calhar. não vou começar a trabalhar agora. E então estendeu lá quase ao máximo do licença, legal, sim. ainda do que era, ou seja, na altura foi tipo 9 meses, acho eu. E então, quando ela tinha 8 meses, nós regressámos para Cardiff e depois a Joana começou e eu fiquei com a Catarina. Boa. Mas pronto, e depois, quando voltámos em 2017, é que viemos aí definitivamente, aí é que fomos à procura de casa e depois começas assim a suar e dizer assim, meu Deus, porquê? Agora, como é que isto está agora? Ainda assim eu continuei a ir olhando, mas pronto, se soubesse eu que se calhar haviam maneiras e ferramentas e financiamentos e o que é que seja, e foi de outra maneira. Sim. Depois veio mais outra aprendizagem, que é quando nós fomos viajar, não, porque nós voltámos e eu estava focadíssimo a dizer tipo, não, eu tenho que comprar casa. E depois, e para termos cá uma raiz, nós andámos, nós tivemos tipo 7 anos fora e voltámos e andámos por aí vários países e várias situações. E eu disse assim, nós temos de cá uma base, porque mesmo que eu decida amanhã vou para algum lado, tenho esta casa a alugar e tenho um sítio para regressar. Sim. Boa. Pronto. E depois quando... desculpa, perdi-me aqui um bocado. E depois em 2017, quando depois voltaram para Lisboa, né? E ficaram não, por cá. foi quando fomos viajar já depois, agora mais recentemente, alugámos a casa. E aí então foi tipo a martelada final nesta minha parte do imobiliário, que foi então eu estou a pagar ao banco, agora estou a alugar a casa, fui viajar, fico aqui com, era um pouco rendimento, sim, mas havia. Eu dizia assim, tenho de fazer isto mais vezes, mais intensivamente. mas depois começas a ver a tua vida, despediste, ninguém está a trabalhar, não tens possibilidade de te alavancar. Como é que vais fazer isto? Como é que vais fazer o dinheiro rolar? Mas foi isso depois, quando no verão passado, no verão de 2023, terminámos a viagem, pus a casa à venda, andei a fazer viagens do Algarve, onde a gente estava a ficar ali com base num apartamento, e vim a Lisboa fazer visitas, eu, e vendemos a casa em novembro, que depois de pagar ao banco foi, pronto, o encaixe financeiro que nós mudámos para um apartamento alugado na Amadora e decidimos, ok, vamos tentar fazer aqui alguma coisa com este capital para gerar um pouco mais de capital, com algumas deficiências na estratégia, não é? Porque depois não tens possibilidade de alavancar porque não estás com um emprego. Começas a olhar e dizer assim, outras alturas da minha vida isto era ia ter sido feito muito mais facilmente, não é? Sim. Mas pronto, aprendizagens. Também começou a minha ronda de investimento em mim e no conhecimento, onde eu claramente percebi que, ok, ao princípio a medo, aquele primeiro curso de 300 euros que é da internet, de um gajo que fala e que tu dizes, será que isto é? Será que não ainda é? falas com os amigos deles e eles dizem, estas coisas da net, muito manhosos, esses gajos são manhosos. E depois tu decides arrancar e avançar e pronto, e nunca... começa a transformação. Não olhei para trás, porque é isso, tu começas a aprender e a cada vez a perceber que sabes menos, mas também a ter mais ferramentas e possibilidades, e pronto, e só para ligar aqui um bocadinho a parte das tiny houses, que desde sempre, eu assim também até muito à português e muito nesta parte financeira, mas com o meu desconhecimento todo, eu já ponderava e já pensava que eu sempre gostei de espaços pequenos. Eu fui aquele gajo que, se era puto, encontravas-me se calhar tipo a ler um livro dentro do armário, daquela prateleira meio apertadinha, dormia no beliche, sempre gostei de estar lá assim no meu nookzinho, e não me fez confusão. E depois numa casa, então para mim nós somos muito pessoas de rua, as minhas filhas de rua, e estar lá fora, e o espaço de casa é um espaço mínimo de utilidade. A gente junta-se à volta da cozinha e cozinha muito e estamos juntos, mas depois os quartos é mesmo só para cada um dormir. Não nos damos grande utilidade, e então aqui a ideia até de uma tiny house em termos de vivência, porque tem outras utilidades, não é? Para mim é muito mais... ou seja, minimizar o espaço, portanto diminuir os metros quadrados, diminuir o valor que estás a gastar, não comprometer tanta qualidade de vivência,
mas poder estar num espaço agradável, mas mais reduzido, e aumentar o potencial do que está para fora, quer seja um deck, quer seja o terreno, quer seja pronto, o resto que existe à volta, que vão ser mais o espaço utilizado. Casa, exatamente, porque é isso, ou seja, nós gostávamos, então, vivíamos ali em Algés e gostávamos muito da zona, ali uma vivência de bairro muito interessante, mas aquela experiência até que eu tive quando a crescer, de sair para a rua e de sair do prédio. Eu morava num prédio, mas saía e ia só explorar e construir coisas, e eu percebi que claramente também as minhas filhas ali estavam a faltar aquilo. Limitadas a nível da vivência, não é? Tens de sair organizadamente, sais para o parque, sais para aqui, sais para ali, mas cortas um bocadinho aquela exploração livre do sais só pela porta fora e vais. Sim. Sabes que é interessante, nós quando trazemos pessoas aqui, nós gostamos muito de conhecer também as pessoas por trás daquilo que é o tema que nós trazemos, e ao ouvir-te nós percebemos que existe muita identificação com aquilo que nós somos e aquilo que as pessoas também que nos ouvem são, que é o pilar família. Para ti é uma coisa mesmo muito relevante, e quais são as decisões que tu tomaste e que partilhaste aqui connosco, tu e a Joana, foi muito em prol da família, muito em prol das vossas filhas, no sentido de, acima de tudo, dar-lhes o máximo de tempo, de experiência de vida convosco, e dentro de um contexto que traz aquilo que a própria Belinha trazia no último episódio, o espírito livre, não é? Ou seja, o ter a capacidade de poder viver ao máximo aquilo que são as experiências, e trazendo essa dinâmica da própria das tiny houses, não é? Ou seja, que é basicamente eu conseguir num espaço exterior utilizar de forma útil o espaço interior e torná-lo o mais útil possível, sem desperdício de espaço, porque aquilo que é importante é a parte mais externa. Qual é que, decorrente daquilo que tem sido a tua experiência de pesquisa e de busca, qual é que tu acreditas que é a cultura de tiny houses em Portugal? Já existem muitas, não existem? O português ainda é desconfiado em relação a isso? Como é que tu tens encontrado essa dinâmica de tiny houses em Portugal, até pela tua exploração pelo país? Neste momento é claramente um nicho, e há aqui, eu até diria, uma barreira cultural, ou seja, encontras, falando com os vários fabricantes, por exemplo, eu fui estabelecendo relação e conexão, e fiz por visitar e por conhecer e por conversar. E existem fabricantes portugueses, é isso? Sim, eu neste momento é assim, porque, aliás, então vou voltar só aqui um pequeno passo atrás. Eu, aos tempos, até fiz uma apresentação ali no canal do Ricardo Matos, de Tiny Houses para investidores imobiliários, mas eu falei uma parte num slide que eu falei para distinguir o que é o conceito Tiny House, porque depois há aqui várias coisas. Tiny House, casa de madeira, casa pré-fabricada. Sim, eu tenho essa dúvida, nunca percebi muito bem a distinção. É assim, eu só faço aqui um disclaimer. Eu sou um curioso, não sou um profissional da área, leio e informo-me, mas tem sempre aquela coisa que eu gosto muito também com DOIS, para mim é um sinal de credibilidade, que é do your own research. Exatamente. Não fecham só, não peguem só no que eu digo e vão atrás, é a lei. Isto é o que eu me informei, é o que eu penso que é, mas vão ver. Ou seja, uma tiny house é uma casa supostamente até 400 pés quadrados, que isto lá no conceito americano, de onde nasceu, ou seja, um espaço habitacional pequeno, que em metros quadrados dá 30 e qualquer coisa metros quadrados. Agora não sei se é 72, 74, se é isso. Mas não é feita de tijolo? Não, ou é? não pode ser. Ou seja, o conceito tiny house é o espaço. É só o espaço. É o tamanho. Então existem tiny houses em prédios. Ou seja, é isso. Tu chegas assim, algumas casas em Alfama são tiny houses. Sim. Exatamente. Agora, tens aqui o conceito mais moderno versus o mais antigo tiny house, que aí já é aqui uma coisa tipo mais minha, que antes as tiny houses pré-existentes eram por necessidade, quase por constrangimento económico. E o conceito tiny house de hoje em dia é uma escolha.
Perfeito. Pronto, e então o que tu tens é, tu se calhar antes tinha uma tiny house associada a poucas condições, Uhum. não é? Porque não havia se calhar mais dinheiro para criar mais espaço, onde se calhar o espaço até era um real estate interessante, não é? Ter algo um pouco mais, onde tu pudesses movimentar melhor, e agora já ele é mais ligado a um conceito de eficiência, mas não com diminuição na qualidade. Certo. Ou seja, eu até digo isto, ou seja, tu até podes fazer uma construção onde vais gastar mais ao metro quadrado, não é? Mas efetivamente gastas menos porque é menos espaço. Ou Também seja, dos metros Exatamente. quadrados. podes aplicar melhores materiais, melhor Uhum. isolamento, melhores coberturas, sei lá, Certo. vais pôr um chão radiante, uma tiny house, vai-te Vai custar ficar, menos. exatamente. Se vais depois aquecer o espaço ou arrefecer o espaço ou isolar bem o espaço, vai-te custar menos. Certo, estou a perceber. Não é para toda a gente, não é? Mas depois é isso, ou seja, tu podes ter uma casa de pedra ou uma casa de madeira, ou seja, e não tem a ver. Agora, depois transpões para o universo e para o que eles chamam um movimento tiny house, não é? Que é um movimento arquitetónico e social, Uhum. e aí então já vem o conceito mais moderno, onde depois, onde eu me apaixonei, que eu gostei muito do tiny house on wheels, porque depois Ok. ainda juntas mais um conceito de mobilidade e Certo. flexibilidade, e pronto, teria de vir dos Estados Unidos isto, não é? Porque tu mudas de estado, mudas quase de país ali Uhum, dentro dos Estados sim. Unidos, não é? De terra, tu podes ter uma flexibilidade de mudança e de adaptabilidade, não é? Onde podes levar o teu espaço contigo, pá, é uma coisa... Mas isso no fundo é quase como se fosse uma autocaravana? Ou É não quase como pode se fosse ser? uma autocaravana. E então na Europa, ou seja, em Portugal ainda não tens legislação nesse sentido. Tens, por exemplo, em França, onde eles depararam-se já com esta realidade, que também existe cá, Uhum. mas nós, o poder Ainda político aqui é ser um bocadinho mais reticente, mais lento. mais lento, e gosta muito de copiar, que é para não haver Sim. cá Margens de. claims, nem ninguém a apontar o dedo, mas, ou seja, há pessoas a viver em caravanas, em tiny houses, em yurts, em N situações. E pronto, e eles lá fizeram uma address da issue e disseram, ok, vamos criar aqui uma legislação para que isto haja um enquadramento legal para estas situações, porque cá o que tu tens é o regeu e que diz, ok, uma edificação tem que obedecer a estas normas, estes metros quadrados mínimos, a este tamanho de casa de banho, por exemplo, e etc, etc. E depois, eu acredito muito na parte da liberdade, tu Exatamente. poderes exprimir, não é uma liberdade selvagem de não respeito dos outros e do espaço, mas uma liberdade com sentido e com respeito, mas onde tu podes dizer, então, mas se eu quiser viver num Uma sítio casa mais. com 20 metros quadrados, isso com um loft ou alguma coisa qualquer, então, será que não posso me organizar desta maneira? E o conceito de tiny house sobre rodas, na realidade, surgiu um pouco nesta ideia de, ok, também é um veículo, não é um imóvel, não é? Ok. Depois ok, há aqui batalhas e sítios, mesmo nos próprios Estados Unidos, depende do estado e depende do sítio, ou cá, depende da Câmara Municipal, Uhum. onde vão dizer, não interessa se é imóvel, não interessa se tem rodas, não, depende como as câmaras aqui se querem posicionar. Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu. Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast. E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor. Esse teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. Mas uma tiny house sobre rodas em Portugal e na Europa, onde há fabricantes de atrelados homologados que são legais e têm um standard para andar de estrada, é um veículo. E quando compras uma tiny house sobre rodas, vem com a matrícula, vem com o teu cartão único automóvel Ok. e paga IUC, portanto não paga IMI. Boa. Certo. Depende dos valores, né? Mas. Pois, mas é assim, aquele efetivamente, para termos legais, não é
uma casa, ou seja, não, e tiramos a palavra casa é difícil, porque não é uma edificação. Ok. Aquilo Ok. é a carga que está em cima do outro lado. Podia estar lá uma caixa, um barco, Boa. e tu por acaso decidiste fazer uma construção com um standard de construção casa, Uhum. e que, adiantando aqui um bocadinho, cá o que faz é timber framing ou light steel framing, ou seja, ou é de madeira, e é tipo construção de casa dos Estados Unidos, Ok, ou seja, ok. pilares Ok. de madeira, frames de Uhum. Boa. madeira, Uhum. onde depois tens uma cobertura externa, uma cobertura interna, tens isolamento para dentro. És na tiny house um bocadinho mais consciencioso em relação aos materiais, porque queres baixar o peso Uhum. e não te pões a Ok. pôr coisas Sim, tijolo, sim, não é? sim. Ou seja, tudo materiais mais leves, mas e mesmo com o light steel framing, as casas montadas em cima do outro lado têm os bracings todos Da de estrutura. aço leve, Uhum. até com um perfil dá para ser um pouco mais fino do que a construção de aço leve, tipo tal, não é alvenaria, mas Uhum. de Sim. uma construção normal, para reduzir um pouco o peso. E depois estás a estacionar efetivamente num sítio. Agora, como estavas a falar, ou seja, o interior, os acabamentos, não tem nada a ver com uma caravana. É Claro. mesmo Ok. um Consegues pequeno muito mais apartamento. conforto. Eu depois mostro uns vídeos ou umas imagens e tu dizes, isto aqui não pode ser Sim, uma não é uma, tiny. uma tiny house. Tu Sim. pronto, estás dentro de um apartamento, coisas, acabamentos às vezes incríveis, e já, ou seja, pois, por exemplo, eu olho muito a Nova Zelândia, tem tiny houses incríveis, tem lá Yeah. montes de empresas e Uhum. tudo. Sim. Eles lá já estendem um bocadinho os tamanhos e nós podemos, ou seja, cá o tamanho legal de estar é 2,55 m no exterior de largura, Ok. no exterior do outro lado, então Ok. vais ter sempre uma construção que vai ter Super menos do que comprida. 2,5 m Ok. no interior. E depois o comprimento é tipo o standard do contentor marítimo, dá para ir até 12 metros. Ok. Queres navegar estradas portuguesas, não vais ter tiny houses de 12 metros, vais ter 7.2, 6.8, 8.4. Isto a casa, porque depois tens o acabamento do outro lado, que é sempre um pouco mais comprido. Mas se queres colocar a tiny house no Alentejo e vais ter que passar por aquelas estradas Pois é, nacionais, era essa a tens minha que, questão. ou Andar por curvinhas, não é? dependendo Na do teu serra. terreno. Eu estive Sim. agora numa entrega de uma tiny house de uma empresa do Norte, que é a Casa Gaia, e eles estavam a dizer que eles houve lá uns momentos complicados De para passagem, né? entrar e passar, e eles estavam a dizer isto é quase sempre assim, a dizer a verdade. Não, porque na verdade, imagina, eu acho isso muito interessante porque tu disseste umas coisas que a Catarina tinha perguntado, é uma autocaravana. Tu disseste uma coisa que eu acho que é interessante, que é um atrelado. É diferente, é algo, eu tenho o meu carro e tenho o outro lado em que lá em cima tenho efetivamente uma casa, uma caixa em que lá dentro é uma casa onde eu vivo e pode ter os acabamentos que eu quiser. Isso lembra-me um programa uma série que nós estávamos a ver há algum tempo na Netflix, que falava, que tinha essa dinâmica de casas mais pequenas, de como otimizar espaços internos num espaço pequeno, e nós ficámos sempre de boca aberta. Porque uma pessoa olha para aquilo de fora e pensa, isto é ridiculamente pequeno, mas depois vais lá dentro e está lá tudo, e tem muito a ver com o movimento também, com o movimento do minimalismo. Muita gente segue, mas segue se calhar do ponto de vista mais do comportamento e se calhar pode estender isso para essa dinâmica das casas mais pequenas. E uma das dúvidas que eu tinha aqui até, e não é uma dúvida de agora, desde sei lá, dos meus 12 anos, desde que eu comecei a pensar assim do ponto de vista mais crítico, eu pensava, olhar para os Estados Unidos e pensava, pá, estes gajos têm furacões, têm tudo e mais alguma coisa e constroem casas assim todas fraquinhas. Pá, nós aqui temos um tempo incrível, andamos a gastar em betão, em coisas muito pesadas, podíamos ter estruturas muito mais leves, muito mais flexíveis e não temos. E tu trouxeste a questão da legislação, não é? Que é quase uma obrigação legal eu construir em estrutura pesada e definitiva, e que acaba por ser tirar essa flexibilidade das pessoas de poderem dizer, ok, eu quase tenho uma casa modular, porque acontece muito isso, que é uma casa tem que se adaptar ao nosso estilo de vida e ao nosso momento do ciclo de vida. Os pais da Catarina neste momento estão numa casa que estava preparada para ter 2 filhos, um cão, ou seja, uma casa grande, e se calhar hoje já não precisam dessa casa, e se calhar se houvesse a dinâmica de uma casa modular, o que eles fariam era, ok, já não preciso deste espaço de casa, vou
tirar e vou vender para que outra família possa utilizar este espaço de casa, estes quartos adicionais, este espaço adicional. E isso eu acredito que traz muito mais sustentabilidade e muito mais capacidade de decisão, esta questão da liberdade que tu trouxeste em relação a esta dinâmica de vida. Pegando em tudo o que nós já percebemos em relação às tiny houses, eu acho que é importante esse esclarecimento também, que é uma tiny house é uma questão de tamanho. Depois a estrutura que se coloca lá é um bocado indiferente, não é? Como é que a própria a parte da construção, como é que se garante o isolamento, a parte de esgoto, que se calhar também é uma dúvida que as pessoas têm em casa. Fornecimento de energia também. Fornecimento de energia, que é ok, eu levo a casa, deixo lá, mesmo não seja um outro lado, eu coloco lá e coloco no chão. Como é que funciona? Funciona igual às outras? Como é que é essa parte de Até te instalação? vou dizer, nós, como o Rafa tinha dito, nós volta e meia vamos vendo terrenos no Alentejo. E no último terreno que nós vimos, que ficámos muito entusiasmados, aquele até tinha uma ruína e a ideia até seria recuperar a ruína, etc. Mas numa fase inicial não iríamos sequer querer pôr capital para estarmos a recuperar a ruína, mas queríamos aproveitar o terreno e a ideia até surgiu de ok, porque não ter uma tiny house? E depois pensei, mas como é que eu faço com a canalização, com os esgotos? Aquilo até tem um furo, mas sei lá, como é que eu ligo aquilo à casa? Como é que é essa parte assim mais prática? Espetáculo, vocês bateram aqui nos pontos todos, nos pontos todos aqui clássicos e super importantes. Eu vou só dar aqui um mini passo atrás quando eu estava, para o que eu estava a dizer da parte da definição de tiny house e de outras coisas, porque exatamente, eu estava aqui a falar de tiny house sobre rodas, mas depois há aqui várias questões que as pessoas têm, porque já definimos ali um pouco a ideia do tamanho, onde eu até só faço a ressalva que é quase um movimento incompatível, porque o Regeu diz que a área mínima para construção tem que ter 35 metros quadrados de área bruta, e isso é um T0, e depois eles têm lá uma tabela que define o que é um T0, a partir de quando é que pode ser um T1, porque depois tu não podes ter É um quarto com 8 metros quadrados. Pois aquilo tem lá, eu já não sei de cor, mas ou seja, tu não podes decidir que queres, sei lá, ter um T2 com 45 metros quadrados, legalmente, ninguém te deixa. Pronto, e então há aqui um constrangimento entre tiny house e então o que é legal, etc. E depois, aí está, a parte das rodas tenta sair aqui um pouco disso, porque não estás a construir, então não tens que ir pelos esquemas da construção, não é? Mas depois entra a outra parte, que é o não é sobre rodas e como é que é. Então, se for uma casa de madeira, e se for uma casa pré-fabricada, e se for uma casa modular, depois assim, estes nomes todos que andam a balancear. Então, pré-fabricada é como o nome indica, foi feita numa fábrica, foi transportada, há algumas que pode ser umas unidades que se juntam no local, há outras que são um pré-fabrico, que é mais tipo uns módulos de paredes e telhado e que são todas montadas no local, mas há uma pré-fabricação. A parte do modular é por módulos, é por blocos, tu acrescentas, tu juntas, ligas as peças. Certo, quase Sims, não é? Por exemplo, há uma empresa no Norte que são casas modulares de contentores, ou seja, eles já vi isso, transformam um contentor, fazem logo as coberturas. Incrível, e são incríveis. Pronto, e sei lá, abrem a parte lateral toda, ou chega lá, juntam um, juntam o outro, mas a casa vem praticamente toda feita. Há uma nos Estados Unidos, que foi muito popular, porque o Elon Musk estava a viver numa casa dessas numa determinada altura, onde a casa é tipo, vem, a parte da estrutura que vem, que é desdobrável, e tem logo ali na fileira a cozinha e a casa de banho, mas a casa vem mesmo montada. Então aquilo depois, quando é pousada numa plataforma ou numas sapatas, ou até numas soluções que existem, que é no concrete, que é tipo uns parafusos que se fura a terra, mas imagina, não estás a impermeabilizar o solo, fazes um furo com um parafuso, literalmente um parafuso gigante, onde depois podes nivelar e colocar uma solução destas, onde depois quando abres a casa tens ali um apartamento montado, que na altura os vídeos populares diziam tipo, o Elon Musk a ver uma casa de $50.000, mas pronto, imagina o que é, até termos construtivos e tudo, tu receberes uma coisa onde umas horas depois está pronto a utilizar. Sim. E depois e veio até o Regeu em 2024 esclarecer que não interessa se é modular, não interessa se tem uma característica potencialmente
Eu acho que eles dizem é amovível, não dizem móvel, não estou a falar com rodas, mas é de género. Eu estou a pôr aqui uma construção que amanhã posso tirar com uma grua e já não está cá. Certo. Eles dizem, não interessa, isto tudo tem que obedecer às mesmas regras da construção, ok? Portanto, se tu queres uma casa modular, uma casa pré-fabricada e vais colocar no teu terreno, tens que obedecer às regras do Regeu em termos de tamanhos e em termos de todas as regras que lá venham. Ok, mesmo que licenciamento esteja no teu tudo. terreno, o que é que ou seja, ok, estás no teu terreno, não é? E tu pões lá uma construção assim, ou seja, amovível. Tens que licenciar, tens que ter projeto de arquitetura, tens que ter projeto de Tens de ter isso tudo estabilidade. obrigatoriamente. É como qualquer casa, é como se fosse de tijolo e cimento. Mas depois vai ser lá colocado. Veio o Regeu dizer isso, está logo lá agora aqui nas modificações de 2024. Vem a ambiguidade de que, mas então e se vier no meu atrelado e se eu estacionar ao lado de casa? Então e se eu quiser pôr um contentor daqueles marítimos no meu terreno e por acaso lá dentro é uma casa? Pronto, e aí vem a parte que eu gosto, a parte da liberdade e de andar, ou seja, porque o português também tem, estávamos a bocado a falar da questão cultural, o português também é um pouco assim, isso é ilegal, aldrabões, andam aqui a tentar furar, mas quase ninguém anda a 50 a hora no sítio de andar a 50 a hora. Isso, para algumas coisas, para outras coisas. E a questão é, as leis servem as pessoas não servem as leis. As leis foram feitas por pessoas e tem uma questão organizativa. Mas depois também, como todos nós percebemos, então, ligado à parte financeira, é muito que depois às vezes um grande controlo do Estado e um grande controlo de leis oprimem um pouco e não deixam haver uma flexibilidade e uma evolução natural ou até às vezes mais célere das coisas que têm um propósito e estão bem explicadas. E aqui tu estás ligado a uma realidade mais antiga, que antes não existiam casas contentores, não existia esta possibilidade de colocar só lá uma coisa que depois tiras. Fala-se, por exemplo, nos PDMs, ou dizer, não podemos impermeabilizar o solo tem que ser usado para o intuito a que é devido, ou seja, tens um terreno rústico, rural, agrícola, e diz assim, não podes pôr ali uma não casa. vais construir coisas porque estás a tirar, estás a desvirtuar. Agora também olhamos para a realidade económica, olhamos, quer sejam jovens, quer não sejam, tu compras um terreno com 3.000 metros quadrados, onde não podes fazer ali uma produção agrícola que vai ser o teu ganha-pão. Nem há legalmente nem viabilidade financeira para isso acontecer. E se tu queres colocar algo que vais respeitar o solo, não vais colocar ali uma laje de cimento, vais fazer as coisas de maneira a não estragar, não é? E potencialmente até vais cuidar do terreno, vais acrescentar-lhe valor. Então devia haver uma maneira legal de dizer assim, eu quero só pôr aqui um contentor, eu quero pôr aqui uma tiny house, mas em termos legais ainda não estamos aí. Agora, há aqui toda uma dinâmica, como estavas a dizer, do potencial de poder colocar alguma coisa. Por exemplo, os Estados Unidos já abarcou completamente isto. Eles têm uma coisa que é o ADU, que é o Accessory Dwelling Unit, onde, imagina, és um planificador, olhas para uma área urbana e tens uns loteamentos e tens umas casas, por cima lá com os grandes jardins e tudo, e eles chegaram à realização que é, se as pessoas colocarem nos seus terrenos, nos seus quintais, uma pequena unidade de habitacional, uma tiny house, e não sobre rosa até, então estamos a aumentar o potencial de mais pessoas morarem. A parte multigeracional, eles começaram a ter estes problemas devido aos preços do real estate lá, sítios como Los Angeles, por exemplo, onde tu de repente tens, se calhar, os teus filhos em início de vida que podem morar ali no mesmo sítio que tu, podes os teus pais, se calhar um dos pais já morreu e que precisa de apoio, pode vir morar ali e estás a aumentar o potencial. Agora, e imagina, todas essas situações, como vocês descreveram, é tipo um clássico. Vocês querem ir para um sítio, querem ir a remodelar a ruína, mas o que é que isto também exige? Existe alguma presença, existe estar ali. E uma opção destas, onde não estás a estragar absolutamente nada, estás a dar uma possibilidade de tu morares ali, ou de ires passar o fim de semana, de tu começares, e depois muita gente, o que é que faz até?
depois remodelas a ruína, Exatamente. já podes ir vir para a ruína Sim. e ficas com algo para tirar uma rentabilidade. Para quê? Sim, Para sim, uma sim, maior sim. viabilidade económica, porque já passou o tempo onde as pessoas tinham só as casas de férias e os terrenos e estava lá tudo parado. Exato. Sim. E é tudo um gasto. E é isso, e depois tens essa questão associada ao desperdício, não é? Porque de repente tens uma casa fechada durante mais de metade do ano, quando Exatamente. podia estar a ser utilizada, e é isso, e não há espaço perdido. E aliás, isso é uma das grandes lutas atuais, né? É ter de repente muitas casas fechadas que não estão a ser utilizadas e ter as pessoas que precisam das casas, não é? E as pessoas até dizem, mas então vão construir mais tiny houses quando há tanta casa fechada. E eu até digo, isto tem que ser aqui uma sinergia, porque se calhar também há casas fechadas, porque também houve esta dificuldade económica, esta Exatamente. dificuldade de manter. E até aqui um pequeno parênteses, que eu, aqui quase uma batalha minha, que as pessoas dizem, mas a tiny house, isso vai perder valor, porque é uma construção de madeira e não vai valer, ou Certo. seja, a ideia de que os imóveis valorizam Uhum. ad eterno Uhum. e as casas não. Onde, por exemplo, vê-se no Japão, onde as casas Sim, desvalorizam. sim, Ou seja, não, bastante. e aqui a questão é, uma casa também desvaloriza um imóvel. A única coisa é que esse imóvel está associado a um terreno onde esse terreno O terreno é que valoriza, sim. E portanto, se eu tiver um terreno com uma tiny house e depois vender o pacote, acho que vai ser igual. Certo. E outra Faz coisa que é, sentido. a tiny house desvaloriza porque precisa de manutenção, por tudo, mas basta olhar para qualquer casa que é Sim, preciso também precisa de reabilitar, a obras, gente sim. percebe que os imóveis também desvalorizam, porque eu, passado 30 anos, vou ter que gastar ali uma quantidade em Sim. obras que é quase como Uma nova casa. uma nova Sim, casa. faz sentido. Portanto, o terreno é que ainda está a manter o valor da coisa. Mas então como é que eu faço as ligações? Exatamente. Vamos então às ligações, que é as tiny houses, inteligentemente, digo eu, vêm já preparadas para ligações à rede. Ou seja, Ok. imagina que tu tens nessa casa, que é uma ruína, tens já infraestrutura ou acesso, possibilidade de ter infraestrutura, Uhum. porque, felizmente, até a tua ruína é guardada como parte urbana e então tu podes ter ali um acesso elétrico, de água, de esgotos, uhum. etc. Se tiveres só perto de uma rede que tenha isso, rede de esgotos, ou então noutras casas que estão mais distantes, por exemplo, têm uma fossa cética ou o que é que seja. Sim. Mas tu podes, com a tua tiny house, ligar à infraestrutura pré-existente. Ligas-te da tua tomada elétrica e ligas, tem um sítio próprio para receber a canalização. Ok, ela tem toda uma estrutura de canalização e elétrica como Exatamente. uma casa normal, Como uma na casa. verdade. Depois, Sim. ali com a flexibilidade, com pontos onde é mesmo de Ligar, chegar tal lá como, e como buscar. se faz numa autocaravana, desculpa a comparação, Sim, mas não é tenho, isso, não tenho, não é? não tenho, É igual. não tenho problema nenhum. Exatamente. Ou Também seja, tem, sim. eu não sei da parte da água também é que a água a autocaravana também recebe a água. Eu acho que sim. Eu acho que Normalmente, sim. ou seja, Sim. as autocaravanas, no meu entendimento, têm também, é logo ali uma parte preparada para a autonomia, não é? Tem um depósito, ou tem Tem um depósito. e as tiny houses depois também, depois depende, se estás aqui a querer também o pack off-grid ou não, porque há tiny houses que estão completamente não dependentes da rede e depois depende porque tu podes incorporar isto tudo, se tu quiseres depósitos de água na tiny house, podes ter sistema de bateria e inversores e receber, por exemplo, energia Solar, de sim. painéis, Sim, sim, sim. solares. E depois, como está aqui muito ligado à parte do movimento de sustentabilidade e tudo, há montes de gente ligada à parte das tiny houses que desenvolvem estratégias, por exemplo, para tratar das águas cinzentas, Ok. com sistemas Certo. de filtragem, Ok. vermicompostagem, onde tu também normalmente tens uma responsabilidade própria, muita gente, por exemplo, usar produtos naturais, mas onde depois a água vai para sistemas de filtragem, até aqueles de gravilha, aquelas filtragens naturais, onde depois a parte que chega ao teu terreno já é água limpa e água cinzenta Ou já seja, foi... tu tens a tua própria estação de tratamento de águas. Exatamente. Eu, por exemplo, Ok. tenho uns amigos nos Açores que têm, passa aqui o plug, é a pequena grande casa, e eles construíram a sua própria tiny house, atrelados de vacas lá dos Açores, 2 unidades, onde depois juntaram numa, e eles estão independentes em termos de água, fazem recolha de água das chuvas, têm painéis solares na tiny house, e agora eles já remodelaram lá uma pequena ruína que tinham lá e até fizeram ali uma estrutura muito interessante, madeira e cânhamo, foi como eles Sim. edificaram a ruína. Tem mais painéis solares, tem inclusive um carro elétrico
Que carrega com que eles carregam com os painéis Painéis solares solares. e que têm bidirectional charging, ou seja, eles podem ter Pode ali um carro carregar a casa. Eles e a casa- compraram tipo ok. baterias de Tesla e têm lá os inversores e têm já o sistema autónomo deles, mas agora então têm um backup maior, não sei, imagina, sei lá, 60 kWh, onde se for preciso ligam e recebem energia da casa, para a casa do carro. Certo. E eles têm uma vermicompostagem, ou seja, e o que é uma vermicompostagem? É um sítio, um barril de composto cheio de minhocas, Sim. onde eles recebem ali das águas cinzentas, ali da parte da cozinha e de tudo, e onde acho que até podes pôr restos de alimentos e tudo, e pronto, e aquilo ali faz uma filtragem da água, onde depois a água que sai é para regar as bananeiras dele, que eles vivem nos Açores, e tem ali umas belas bananas e pronto, ou seja, e tudo off-grid, não é? Ok. A tua tiny house, até muitas vezes, pode estar preparada para estas duas coisas. Já vem muitas vezes com um sistema de filtragem da água próprio, com filtros, onde tu podes, por exemplo, tens o terreno com o furo e recebes a água e se ligas diretamente à tua tiny house, por exemplo, tens ali logo um sistema de filtragem. E da parte elétrica está, ou te ligas à rede, ou então N tiny houses que estão ligadas a painéis solares, e aí até convém teres um sistema de baterias e de inversor e tudo para fazer essa gestão, mas muita gente o faz no off-grid. Isso é muito interessante. Boa. Olha, eu acho que o pessoal que está, pelo menos se estiverem como nós, tipo, super entusiasmados com a ideia. Sim, não sabes é? o que é que me fascina mais? É pensar que tu não és engenheiro, não é? Não, eu nem construtor, Nem as arquiteto. pessoas veem os meus posts algumas vezes e dizem assim, que outras tiny houses é que tens para vender? E eu não vendo, eu não vendo tiny houses, eu só falo delas. Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável? Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social? Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo? Então tens de conhecer a GoParity. A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto. Uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo. E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5 euros para te tornares um investidor ou investidora de impacto. Basta utilizares o código RICCASAL5 ou abrir a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo. Bora, resgata os teus 5 euros e começa a gerar impacto. E falando se calhar da coisa assim mais importante, aquela curiosidade, neste momento que as pessoas tipo, e quanto é que custa uma tiny house, quanto é que pode custar, qual é que é a margem de preços, e depois até onde é que se pode comprar, que empresas é que existem, podes falar das empresas à vontade. Que é que nós podemos saber em relação a isso? Boa, então é assim, realmente existe aqui um constrangimento grande com as partes dos preços, porque, sei lá, desde alturas do Covid, aumento dos preços materiais, aumento dos preços da mão de obra, aumento dos preços de tudo, não é? E também um caso comercial de procura e oferta, onde as pessoas ainda estão quase, sei lá, presas a, sei lá, preços de 2017. E não estão tão de acordo com a realidade. Outras partes também têm a ver mais com o standard, onde as pessoas pensam, isto é uma caixa de fósforos, uma caravana, isto deve ser uma coisa barata, 15, 20 mil euros, e depois, ou seja, também são pessoas que não estão preparadas para a expectativa de o que é que isto é e quanto é que isto custa. Mas, como eu digo sempre, os preços dependem muito do construtor, do tipo de acabamentos, de materiais que vais fazer, do tipo de especialidade, se vais fazer com madeira, se vais fazer com light steel framing, não sei o quê, mas para balizar as pessoas, eu diria, e eu vou falar aqui tipo da tiny house sobre rodas, porque depois se vais para casas modulares, para fabricadas, para assentamento, tens outros preços, e aqui eu estou a partir da base de que tens um outro lado homologado. Há uma empresa que é a Flemix, que vem da Holanda, onde tem tipo um sistema de automatização de construção, é tipo o standard de trailers de tiny houses sobre rodas, e pagas também caro, claro, pelo outro lado, homologado. Mas então eu vou aqui balizar uns preços, sei lá, de
de 35 mil euros até 90 mil euros. É claro que se tens uma tiny house de 120 mil euros também arranjas, Consegues. não é? E se calhar, se queres mais barato do que isto, há pessoas, ou seja, se estás exposto a um DIY, não é? Ok. Fazeres tu próprio. e há construtores que eu sei que até fazem, imagina, tu podes ter um constrangimento de fazer a tiny house onde é que eu tenho um armazém e se calhar podes encomendar o outro lado, se calhar com as paredes identificadas, com o teto, aquilo leva um wrap impermeabilizante, aquelas barreiras transpiráveis impermeabilizantes para construção, até nas construções light steel frame normalmente vê-se, estão a embrulhar a casa toda, ou seja, preparado para estar tipo na rua, onde depois tu se calhar vais acabar os isolamentos, e aí normalmente os isolamentos desde XPS, lã de rocha, lã mineral, há umas lãs de cânhamo, lã de ovelha também se usa mesmo para os interiores, onde depois, aí está, se queres aumentar um pouco e teres isto é tudo coisas que eu aprendi de parte tipo de construção, que eu não sabia nada, se queres ter um gap de ar para depois ter uma parte onde vem o isolamento, onde depois tens um acabamento interior, o acabamento exterior, por exemplo, se tiveres madeira termotratada, que é uma madeira que é aquecida, onde tipo mata a parte biológica da madeira, onde então não apodrece, não recebe fungos nem nada, não incha, não é? mas tens ali uma proteção externa mais cara, mas também como quase acho que não tem manutenção nenhuma, onde podes só usar, sei lá, um pinho e tens que ir tratando, sei lá, 2 em 2 anos, não sei, nem sei bem, onde há algumas que são só tipo com zinco ou alumínio, ou seja, há muitos acabamentos, muitas coisas que te vai transportar para diferentes preços, não é? E depois é assim, podes ter uma tiny house sobre rodas e dizes, eu quero uma só com 5 metros e meio e vai ter ali uma mini cozinha, um loftzinho, e aqui é só mesmo para receber alguém um fim de semana, ou fazer tipo como se fosse um Airbnb ou uma coisa, ou então quero uma como eu já mandei a projetar tipo para a minha família com 8 metros, com quase 3 lofts ou 2 lofts e um quarto onde dê para toda a gente dormir e para uma família sei lá, de 5 pessoas estar, e pronto, preços absolutamente diferentes. E aí está, eu recebi sempre muitos comentários, mas eu levo isto muito da desportiva, malta a dizer, ei, como é que é possível? Isso, eu, por exemplo, fui visitar uma casa de uma rapariga, fiz o vídeo, e ela tinha comprado a tiny house, estava a vendê-la, a situação dela mudou e já não estava a funcionar para ela, e ela anunciou a 49 mil euros, e ainda por cima aquilo tinha, estava toda pronta, tinha o frigorífico, o ar-condicionado, tinha as coisas todas, e eu percebo que há aqui uma dificuldade aqui grande, é que a única coisa que neste momento podes, em termos financeiros, em Portugal, é fazer um empréstimo em nome próprio, pessoal. Não há pois, porque ninguém te financia para comprar uma tiny house. Chegas à França e eles já têm algumas soluções de crédito já mais interessantes, que eu ainda não sei bem, mas já vi anúncios a dizer, coisas de tiny house a dizer, temos aqui soluções de crédito, mas então eu percebo, tens que desembolsar uma quantia destas, é avolumada para qualquer português, mas ao mesmo tempo eu testemunhei a entrega de uma tiny house no outro dia, um casal estrangeiro, remote workers, que vieram para Portugal, e imagina, encomendam a casa, 5 meses depois a casa está pronta, é transportada, é estacionada num terreno onde já estão lá as ligações à espera para ligar a parte do saneamento, da água, da eletricidade, e eles nesse mesmo dia entram na casa e montam o computador e começam a viver e a trabalhar, não é? E isto abre aqui umas possibilidades, não é? E tanto a da ruína que vais recuperar, onde pões lá, da casa de férias, que tem um quintal grande e que serve, sei lá, os meus pais que se vão reformar agora e que pensam se calhar ter uma casinha num sítio com terreno, onde tu podes ter um sítio para receber os teus filhos, os teus netos, um sítio para alugar quando não queres. Ou seja, eu olho para todas estas potencialidades, onde uma solução que antes não existia agora se encaixa aqui em vários sítios, tipo aquela pedrinha mais pequena que se encaixam, estão as pedrinhas grandes, e acho que é isto que é super interessante, tanto
para investidor, onde tu de repente tens mais uma área onde podes explorar. onde podes, não é? Podes fazer uma parceria com alguém que tenha um espaço e um terreno e tu pões em tiny house. Podes um dia, se essa parceria ou se isso já não está a funcionar aí, podes pegar e colocar noutro sítio, como outras partes, tipo, sei lá, tem mais pessoais, onde eu penso, se eu estou agora estou imagina, uma tiny house, com a minha família que ainda é pequena, é um casal, ou tenho um filho, e depois, se calhar, quero passar por um sítio maior, e então essa tiny house vai-me ajudar até a criar uma rentabilidade, ou receber o familiar, ou os amigos, ou de vez em quando o Airbnb, um aluguer, e eu estou num sítio já maior e aquele está um sítio transitório. Depois o filho cresce e quer a sua independência, e pode ir para a tiny house. Exato. E pode ter ali o seu apartamento, pode receber os filhos, pode aprender, está a cozinhar, tem que tratar da sua roupa, tem que gerir o seu... E está numa situação de independência, mas ao lado, não é? Exato. Os pais vivem ali a 3 metros. Sim. E se um dia esse filho quiser ir viver para outro país, para outra cidade, ir estudar, imagina o que é que ele pode pegar na sua casa e colocar noutro sítio. Para mim isto é brilhante. Epá, eu adoro quando... Uma das coisas que eu gosto mais é o pensamento fora da caixa. Nós temos a capacidade de pensarmos fora daquilo que é a nossa realidade normal. E isto traz-nos muitas possibilidades, traz-nos esse entusiasmo. Para mim, acho que é incrível que caramba, a forma como nós pensamos até agora pode mudar e simplesmente com uma pequena coisa. E por exemplo, para nós que temos a questão da família, eu quero que os meus filhos tenham autonomia, mas também quero que eles sejam ao pé de mim. Quero poder viver o máximo de tempo possível com eles, mas eles na vidinha deles e nós também na nossa vida. E estas possibilidades, né, que tu trouxeste aqui, acho que espero eu que Portugal se adapte para permitir isto, principalmente porque no interior há tanto terreno parado. Há tanto bocado de terra lá, sem nada a ser feito, e custa-nos imenso ver que é por constrangimentos legais e não por falta de vontade, porque essa questão do ok, é preciso desembolsar porque o sistema ainda não está preparado para isso. Não está preparado porque ainda não se notou a necessidade, ou seja, um banco ainda não percebeu o que é um negócio e só vai entender que é um negócio quando a legislação permitir que se faça as coisas. O Estado não é proativo nesse sentido, não é? Exatamente. Epá, a empresa privada, tu dizes assim, como é que eu já vou estar a potenciar aqui algo que vai aparecer? Exatamente. Então imagina, é quase como para os bancos é incrível, é uma nova linha de crédito que eles podem explorar e conseguem capitalizar em cima disso. Para o próprio Estado devia ser interessante, porque vou pagar IMI, vou deixar de pagar IMI sobre um terreno rústico ou um terreno agrícola, uma coisa assim do género. Ter uma potencial de ordenamento do território, porque há zonas que podem ser exploradas e que vai haver um incentivo a que as pessoas cuidem dessas zonas que anteriormente estavam só abandonadas porque não têm nenhuma viabilidade de nada. É isso, vou conseguir se calhar criar comunidades no interior que não criava porque não havia possibilidade para isso. E que eu que estive a viajar e a ver as coisas que estão a ser criadas à mesma, mas que às vezes um pouco à margem e um pouco às escondidas ou sem saber bem qual é que é a sua base legal, e que isso trazia só mais clareza a toda a gente e que possibilitava as coisas andarem para a frente. Muito Sim, pá, eu acho que eu pelo menos fico mesmo entusiasmado por trazer estes temas aqui ao podcast e até perguntando que empresas é que existem, ou seja, mais não só as empresas, mas perceber se já existe quase um mercado secundário disto, que é eu construo e depois, como estavas a trazer o exemplo dessa rapariga que mudou de vida e agora quer vender, ou seja, eu posso comprar já algo feito em segunda mão, não é? Em segunda mão, não é? Certo, ou seja, neste momento eu vou dizer um nome de algumas empresas. Tens Lusitany em Viseu, tens Tiny Lar no Seixal, aqui margem sul de Lisboa, tens Casa Gaia em Braga, tens Rurawood ali na zona do Porto, Vila do Conde, tens Madeiguincho no Guincho, tens Tiny Houses de Portugal, que até a empresa começou a fazer Tiny House há mais tempo que eu conheço, sobre rodas ali na zona do centro, acho que é ao pé de Pedrógão Grande. Agora acho que eles mudaram de espaço. E depois acho que ter outros construtores ou malta mais independente ou pessoas que também estão a surgir neste mercado. Isto também estão assim, as pessoas com que eu mais falei diretamente, espero não ter esquecido assim de ninguém. Mas são empresas, algumas
como até visto pelo nome da madeira, que vem da parte de carpintaria, Ok. serralharia, e que depois desafiaram-se ali a fazer algo novo, como outras empresas, como a Casa Gaia, criadas de raiz para a construção de tiny houses sobre rodas. Depois tens outras empresas que vêm mais da parte modular, com os contentores, ou de casas de madeira, ou o que seja, mas pronto, envolve outra exploração e outra. E eu, pronto, como Cristar, nunca fiz isto profissionalmente, nem nunca tirei nenhum ganho disto. Não, há aqui um tempo limitado para Claro. conseguir. Eu também estou a tentar desenvolver alguma coisa que seja beneficial para mim, para a minha família, que eu possa utilizar Boa. aqui isto, também uma soluções para nós, mas pronto, o meu conhecimento também é limitado e estou aqui a focar na parte que eu conheço melhor. Agora, pessoas podem contactar estas empresas, saber quotes, e são empresas que já fizeram tiny houses sobre rodas, e depois, claro, esse aí, eu acho que neste momento há uma maior procura do que oferta. Ok. Vamos ser reais, acho que há um mercado estrangeiro Sim, que é grande, muito forte. gente com capacidade de capital e também com a parte cultural afinada para isto, ou seja, a parte desta exploração da natureza, a parte de, pá, não é por nada que nós vemos, a gente diz que os americanos vêm aí, que as pessoas estão a comprar os terrenos e as propriedades e as coisas todas, e eu os canais que vejo até em Portugal, pessoas a construir a sua homestead, a tiny house, muitos deles são estrangeiros, conteúdo em inglês, mas em Portugal. Exatamente. E depois eu apanhei-me ali a única pessoa, o único tipo a falar em português. Eu até pensei, se quer fazer uns vídeos em inglês, e ainda hei de fazer também um dia, mas também tenho aquela coisa de Não faças isso, continua em português, porque eu acho que, Tiago, acho que é mesmo importante isto, que é nós, e tu disseste muitas vezes, mas eu não tenho assim tanta experiência. O mais importante nisto às vezes é a pessoa que tem a experiência suficiente e é altruísta o suficiente para poder trazer com a humildade que tu trouxeste, que é, eu tenho a certeza absoluta que algumas pessoas que ouviram este podcast vão entrar em contato com essas empresas, vão começar a explorar um bocadinho mais, vão começar a pesquisar um bocadinho mais e encontrarem-te é um caminho. E certamente outras pessoas também vão ficar inspiradas a explorar o assunto, ou até sabem um bocadinho mais e vão também criar conteúdo sobre o assunto. E é assim que eu acredito que nós conseguimos fazer aquilo que é a nossa missão, que é democratizar o acesso ao conhecimento para que as pessoas possam pensar fora da caixa e possam, acima de tudo, conseguir fazer coisas diferentes e coisas que até há pouco se calhar não achavam que era possível. E por isso também, se tu lá em casa entras em contato com alguma dessas empresas, diz que foi do Que Rico Casal que tu ouviste aqui no podcast de Conversas do Casal. E entrando aqui na última pergunta, Tiago, que é, temos aqui uma pergunta que é recorrente, que é: o que é a liberdade financeira para ti? Liberdade financeira para mim tem que estar absolutamente ligada à liberdade temporal e com a parte de experiência, ou seja, é um veículo que me permite eu ter o tempo para dedicar às coisas que são mais fundamentais para mim. E portanto, mais uma vez, voltando aqui ao princípio, ligado à parte de eu poder estar com a minha família, de eu poder continuar a aprender com as minhas filhas e elas aprenderem comigo e nós aprendermos todos juntos com o mundo e com as experiências que existem fora, e eu não centrar a minha vida numa maneira eficiente de ganho para a sobrevivência, mas eu poder ser extra isso, não é? Eu poder definir a minha vida nos meus termos, com as coisas que são mais importantes e fundamentais, onde dedico o meu tempo às coisas que mais dou valor, e não vou em busca de uma recompensa financeira que muitas vezes não está ligada a estas coisas fundamentais. Perfeito. Gostaste? Gostei muito. Acho Foi que foi top. muito rico mesmo. Boa, olha, Tiago. E que é a palavra certa. Olha, mais uma vez, obrigado.
pá, tenho certeza que acrescentámos muito valor. Nós estamos aqui com a cabeça a explodir e certamente vamos continuar aqui a conversar em off. E faltou falar de muitas coisas, nomeadamente essa parte de falaste de família, da forma como tu também educas, tu e a Joana educam as vossas filhas, que nós temos muita curiosidade também nessa área, e certamente irás voltar aqui ao nosso podcast para conversarmos sobre essa parte. Tenho todo o gosto. Bom, onde é que as pessoas te podem encontrar? Então, eu comecei no YouTube há mais tempo, mas não sou um produtor de conteúdo assíduo, porque aí está, como eu tenho dito, a minha família é a minha prioridade. Nós estamos em grandes momentos de turbulência e de mudança de vida, e então eu adorava, aliás, eu comecei este 2024 com este compromisso até de pôr mais conteúdo e de fazer tudo, mas tenho de dar sempre step backs, porque é muito, e eu só tenho que focar no que é importante. Mas podem me encontrar no YouTube como Tiago Barreiros, e no Instagram eu também comecei a fazer uns vídeos este ano, e acho que há um grande interesse nesta área, porque eu tinha 300 pessoas no Instagram no início do ano, e agora tenho 9.000 e tal, e só fiz uns vídeos e depois deixei de conseguir fazer assiduamente porque a vida assim não o permitiu, mas hei de fazer mais, e é isso. Tenho usado o Instagram muito como um meio de comunicação, porque o YouTube não é assim muito rico em termos de comunicar diretamente com as pessoas, e nem sempre consigo responder a toda a gente em tempo útil, mas acabo por responder a toda a gente. Por isso, se quiserem falar comigo ou saber alguma coisa sobre tiny houses que eu vos possa ajudar, contactem-me no Instagram. Também é em Tiago Barreiros. Boa. Olha, mais uma vez obrigado, e continua a produzir em português, ok? É importante. Boa. E os números revelam isso, tá bem? Então vá, beijinhos. Abraços. E muitos palhaços. Tchau.